Esporte Vídeo está em campo mais uma vez e novamente com um convidado especial, Dr. Hélio Henrique Camargo, advogado, ele também é vice-presidente da Federação Paranaense de Futebol, abordando, lógico, o assunto do momento, futebol em tempos de pandemia do coronavírus. Ele começa falando mais uma vez sobre as regras impostas pela FIFA em relação à saúde de quem pratica essa modalidade, doutor. O grupo de trabalho da FIFA, juntamente com as confederações e as federações mais importantes, inclusive nós já temos notícia do retorno do campeonato alemão, a possibilidade do campeonato italiano, e alguns campeonatos na Ásia já se preparam já há algum tempo, observando essas regras. Inclusive, nesse último final de semana nós tivemos o campeonato sul-coreano fazendo a sua primeira rodada. Talvez até seja suspenso, porque houve na região, vamos dizer assim, boêmia de Seul, uma grande quantidade de casos de Covid em razão da liberação e talvez o não cuidado das pessoas com relação a isso. Mas com relação ao futebol, estão sendo observados pelas equipes, principalmente essas que têm um conceito de complexidade, com um sistema médico de alta performance internamente, tomar cuidados que vão desde não tomar banho dentro do próprio estádio ou centro de treinamento, até mesmo a lavagem das roupas, que antigamente, até pouco tempo, ela era realizada por um sistema próprio do clube ou contratado por terceiros. Até isso nós vamos ter de alterações. Em relação às novas regras de contrato, nós temos uma particularidade no futebol. O futebol, existem regras nacionais dos contratos de trabalho, porque o jogador de futebol é um trabalhador como qualquer outro. Isso já ficou pacífico em todas as legislações. E temos as regras específicas editadas para o futebol que permeiam a situação do contrato de trabalho. No caso das regras nacionais, elas vão seguir os parâmetros para os nacionais de acordo com a legislação local. Só que quando nós temos uma grande quantidade de atletas internacionais, seja aqui no Brasil como nos demais países, nós temos que tomar cuidado. Um cuidado essencial foi da extensão dos contratos. Existe um termo utilizado no futebol que é temporada. A temporada no Brasil, ela começa em janeiro e termina em dezembro. A temporada nos países europeus, que são o foco naturalmente da discussão, elas começam normalmente em julho e acabam em maio do ano subsequente. Existem federações e confederações que adotaram tanto o sistema sul-americano como o sistema europeu. Então existe uma discussão muito grande. A FIFA tomou como cautela fixar um parâmetro interessante. Para a condição de campeonatos que estavam em andamento ou que ainda não terminaram e que as federações não ultimaram se terminou ou não a competição, que isso é uma prerrogativa da própria federação local, os contratos automaticamente estão sendo prorrogados. Só que nesta prorrogação ficou o questionamento se esses salários seriam pagos integralmente ou seria possível haver uma redução salarial. Nos países em que já adotaram o critério de prorrogação dos contratos, extensão deles, porque a federação local não tomou a cautela de terminar a competição, ou declarar um vencedor, ou não declarar ninguém vencedor, os contratos estão sendo automaticamente suspensos, e naturalmente eles são prorrogados, e se fixa uns critérios de percentuais, 50%, 60%, 25%. No Brasil, temos um problema, que a legislação nacional não admite a redução salarial, e ela não faz essa questão da força maior como prerrogativa, principalmente nessa questão dos contratos de trabalho dos atletas. Então temos um conflito de regras internas aqui. Aos trabalhadores comuns, sindicalizados, que têm seus contratos de trabalho nas empresas, está havendo efetivamente redução.
mas por acordo coletivo. Na questão dos atletas, está se buscando essa alternativa, mas você encontra ops com relação aos atletas estrangeiros, que eles estão submetidos à regra interna, mas também a essa regra externa. Ou seja, corremos o risco, por exemplo, a temporada nacional ainda não começou, mas a temporada no aspecto de toda a coletividade futebolística brasileira já começou em 1º de janeiro. Então temos contratos que terminaram quando do término dos campeonatos estaduais, temos contratos que ainda estão por terminar na vigência do campeonato nacional, que se considera a temporada regular nacional, e esses contratos estão submetidos a não ou sim regulação de redução desses contratos. Então temos aí um embate jurídico já definido para os contratos internacionais, quando o atleta vem de outro país, mas temos um problema interno, porque senão você vai dar uma situação para o atleta nacional de uma forma e para o atleta internacional de outra forma. Então temos que ficar muito atentos. Essas regras já foram editadas como precaução em abril, ou seja, estão em plena vigência, e fazem com que as federações e confederações tomem iniciativa, ou terminem suas competições, ou declarem que as suas competições estão suspensas, ou já refaçam o seu calendário, como é o caso aqui do Brasil, que estão tentando restabelecer todas as datas, ou criem um sistema que não confronte com a legislação local. Sabemos que vai ser uma engenharia jurídica muito difícil para ser entendida e compreendida. Muito fácil nos países onde tem uma organização como aqui no Brasil, mas muito difícil em países, por exemplo, como Sudão, Egito e outros países que já enfrentam várias crises nessa questão legal. Esporte Vídeo em Campo.